dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé e vamos juntos agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, um dia que pode ser muito, muito, muito importante, à medida que colocarmos a nossa vida no seu altar, que de novo entrarmos na sua presença dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu conheço a tua palavra e eu sei que é um desafio para a minha carne fazer a vontade de Deus, mas eu quero subjugar a minha carne, a minha vontade, para estar continuamente no teu altar. Tudo que eu penso ser meu, na verdade não é, pertence ao Senhor. Tudo que eu posso fazer, na verdade não posso por força própria, mas é Deus quem me capacita. Então, em todas as coisas, em todos os momentos, vamos colocar nossa vida à disposição do Senhor, o nosso proprietário. Feche seus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela graça da vida, pela misericórdia da vida, pelo favor da vida. Sabemos que não temos, Pai, como pagar pela vida que o Senhor nos dá, muito menos pagar pela vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos reunimos aqui como comunidade de fé, como família do Senhor mesmo, neste lugar que foi separado para que os teus filhos aqui estivessem, Senhor, para celebrar a fé, para celebrar o nome do Senhor, para encontrar-se mutuamente, ó Deus, e estimular uns aos outros. Fomos chamados pelo Senhor como igreja, corpo vivo do Senhor, para adorá-lo, mas também para ajudar os irmãos, fortalecê-los e ainda mais, para trazer outras pessoas à fé, anunciando o precioso nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque muitos irmãos não podem estar aqui, não gozam de saúde, estão enfermos, impossibilitados. Te agradecemos, Senhor, porque temos tanta liberdade de ir e vir para cultuarmos o teu nome aqui no Brasil, e nós pedimos, Pai, que assim continue sendo. Mas nós nos lembramos dos nossos irmãos lá na Coreia do Norte, lá no Sudão e em tantos outros lugares, onde o nome do Senhor, o nome de Jesus, não pode ser sequer proferido. Clamamos, Pai, para que aqueles irmãos permaneçam fiéis, mesmo embaixo de perseguição, que o amor deles pelo Senhor os faça continuar. E pedimos, Pai, muda a situação, cria liberdade para que muitas outras pessoas venham conhecer o Senhor da glória. Muito obrigado, Pai, porque os nossos pecados foram cancelados. Oh Deus, nós não nos preocupamos mais com os nossos pecados do passado, porque foram lançados no mar do esquecimento. Nos preocupamos sim com o pecado de hoje. Não queremos na nossa vida uma barganha com o Senhor. Não queremos, ó Deus, um namoro com o pecado, uma paquera com o pecado. E por isso consagramos as intenções do nosso coração a Ti. Obrigado pelo irmão, pela irmã, cada família que aqui se representa. Obrigado por aqueles que nos veem pela internet, que estão impossibilitados de estarem conosco. Em tudo glorifica o Teu maravilhoso nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente agora o seu irmão, dê um sorriso para ele, diga que ele é bem-vindo. Diga àqueles que são pais, feliz Dia dos Pais. Deus abençoe, Deus abençoe. E vamos juntos cantar um hino ao nosso grande Pai, o nosso Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Hino de número 1. Nossos
Amém? Pode aplaudir o Senhor. Hoje, no Dia dos Pais, nós temos a grande experiência de ter um Pai eterno, o Pai das luzes, Pai das misericórdias que não tem fim, um Pai amoroso, um Pai que não falha conosco. Mesmo que o nosso pai ou a nossa mãe, humanos, tenham falhado conosco, graças a Deus, o nosso Pai eterno é perfeito. Cantamos ainda, irmãos, o hino de número 329, falando de que nós devemos espalhar o Evangelho, a semente santa, para que muitas outras pessoas possam também conhecer Jesus e dizer, conhecer o Pai através de Jesus, dizer, Abba, Pai, meu Pai legítimo, meu Pai que é natural pela força do Espírito. Vamos cantar então. Glórias a Deus. Olhando aqui para a esquerda no nosso banner, você vê que nós estamos neste mês de agosto, setembro e outubro, na etapa da colheita. Então nós vamos colher novas células, vamos colher novos líderes, vamos colher novos discípulos e novas vidas para o Senhor Jesus. Amém. Pode assentar-se. Olá, está no ar nosso informativo com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. Terça-feira passada tivemos nosso primeiro Tadel semanal. Foi uma grande bênção. Confira. Será um tempo de alívio, de refrigério, de unção de Deus, de capacitação da parte do Espírito, e o fardo vai ficar mais leve, pode ter certeza, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Ele escolheu você para a salvação e escolheu você para ser um líder poderoso nessa geração, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, alguém que vai marcar a história dessa geração.
é batizado, mas está terminando ou já terminou as aulas do curso de batismo, já pode marcar sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Caso não tenha feito o curso, aproveite e faça sua matrícula, pois o curso é totalmente de graça. Nos dois casos, você pode falar com nossa equipe de integração ou com seu líder de célula. Não perca essa oportunidade. Se você está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall de entrada da igreja e fale com nossa equipe de integração. Ou ligue em nosso telefone. Estamos esperando por você. Nesse final de semana, começamos os estudos da nova revista para as crianças usarem no Mini durante o segundo semestre. O tema é Chamados e Respostas, onde o princípio primordial a ser aplicado é o andar com Deus, e quem atender ao seu chamado aprenderá como caminhar diariamente com Ele. Para que pais e filhos caminhem na mesma direção, é preciso adquirir o kit contendo uma revista para o responsável e a outra correspondente à faixa etária da criança. Desejamos que todas as crianças possam, juntas com seus pais, crescerem no conhecimento da Palavra de Deus. Mais informações sobre o conteúdo e venda no segundo andar. Vem aí a Marcha para Jesus 2014, em favor da vida, da família e da liberdade. 26 de agosto, concentração na Praça do Rádio Clube, 15 horas. Após a marcha, nos reuniremos no Parque das Nações. Teremos a presença de Thales Roberto, Pastor Lucinho e muito mais. Apoio Prefeitura de Campo Grande e Fundação Municipal de Cultura. Realização AEVB. A Rede Uni convida todos os jovens da rede para o maior e melhor retiro da nossa história, que acontece no próximo final de semana, do dia 15 a 17, na Colônia de Férias. A palavra e o louvor ficarão por conta de Davi Passamani, autor das músicas Ressuscita e Rede ao Mar, e também louvor com New Hope, além de um mega show com a banda Disco Praise. Tudo isso por apenas R$180, simplesmente imperdível. Mas atenção, restam pouquíssimas vagas para o retiro. Corra logo e faça sua inscrição hoje mesmo. Rede Uni, amando e servindo a Deus e as pessoas. Nessa terça-feira, dia 12, a partir das 14 horas, no hall da igreja, acontece mais uma edição do Bazar Beneficente do Projeto Nova. Serão vendidos produtos artesanais e roupas novas e seminovas. Colabore doando itens a serem vendidos e também comprando. Contamos com a sua participação. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041-4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz, irmãos. Bom dia para vocês. Hoje um dia muito especial, que a gente abraça os nossos pais, fala do amor e da importância deles, né? Um dia muito gostoso. Os nossos pais são muito importantes e eu fico feliz que, olha, são poucas as coisas que eu festejo, assim, ultimamente com relação à nossa sociedade. Mas essa é uma coisa que eu fico encantada. Os homens estão assumindo a paternidade deles, que eles sempre tiveram, mas ficavam aquela coisa assim, porque culturalmente os homens pagavam as contas, né? Mas hoje eles curtem ficar com os filhos e paparicar, é muito bom. E os filhos amam. Vocês são fundamentais. A mulher nunca vai substituir um homem, ela nunca pode criar uma criança sem um homem. A palavra do homem é diferente, a criança reage diferente. Vocês são muito necessários, parabéns, papais. Hoje nós estamos começando a nova revista e o tema é Chamados e Respostas, fala sobre os profetas, alguns profetas, os profetas menores e também Jeremias. E nós tivemos esse final de semana a nossa capacitação, tivemos essas duas alas lotadas, uma boa parte era de pessoas fora da igreja, e veio gente até de São Gabriel, estava muito bom. Mas nós vamos aprender sobre os profetas, e o mais importante é sobre obediência.
os profetas usavam, todos os profetas, isso foi muito gostoso, que eu já tinha estudado, não sabia, que o livro-texto que os profetas usavam era o livro de Jeremias, o livro de Deuteronômio. Então, os profetas usavam o livro de Deuteronômio para confrontar a Bíblia da época. Vocês lembram que Deuteronômio foi o livro escrito antes do povo entrar na Terra Prometida, porque o povo havia morrido, o povo que tinha saído do Egito já havia morrido nos 40 anos, e tinham só jovens, e eles precisavam de um livro, de uma lei, de mandamentos que fossem apropriados para aquele novo momento. Então Deus mandou escrever Deuteronômio, foi o livro usado então por todos os profetas, e ele fala sobre obediência. Então é muito importante, conta a história, hoje as crianças vão aprender sobre Jeremias, que ele não teve medo de entregar a mensagem. E nós somos profetas onde nós trabalhamos, onde vocês trabalham. A gente fala que a igreja é assim no domingo e durante a semana é assim. Então no lugar onde você está, a igreja se espalha. Você é profeta, profeta do Senhor. Não tenha medo de falar a palavra do Senhor, o que Ele quer. Os profetas, aconteceram um monte de coisas e o povo queria ouvir da parte de Deus uma palavra de conforto, só que eles estavam sofrendo por causa do pecado, e os profetas eram firmes na palavra do Senhor, eles não tiveram medo, por isso eles não foram paparicados. Que muitos líderes são paparicados porque não têm coragem de falar contra o pecado do povo. E nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos de profetas do Senhor para falar ao nosso coração, para que nós mudemos a nossa vida. E é isso. Vamos ficar em pé? Então hoje nós teremos lá em cima a presença de alguns soldados para trabalhar com as crianças. Por isso nós estamos vendo aqui bastante soldados. Lá o pessoal é general, eu sou uma, né? O pessoal que me conhece já sabe que eu não sou sargentona não, eu sou general, o negócio lá é, né? Não, mas eu sou amorosa também, né? Então vamos falar do versículo de hoje, eu tenho que limpar minha barra. Vamos lá, todo mundo junto? Antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5a. Deus chama os seus filhos para andar com Ele. Vamos orar? Pai querido, foi difícil para Jeremias quando o Senhor entregou a palavra para ele, falou assim, olha, você vai falar ao povo, e ele disse, eu sou pequeno, eu não consigo, eu sou como uma criança, como que eu vou fazer? E o Senhor deu esse versículo lindo, falou essa coisa maravilhosa, que antes de Jeremias nascer, o Senhor já havia planejado para ele aquela missão. E eu sei que o Senhor fez a mesma coisa com cada um de nós, porque o Senhor não tem filhos preferidos. Todos nós temos uma missão. E eu sei que nós precisamos, ó Deus, assumir essa missão. E o nosso sentimento de incapacidade muitas vezes não nos permite. Ó Deus, que o Senhor esteja neste momento, ó Deus, falando ao coração de cada um que está aqui, Senhor, para que eles reassumam a missão que o Senhor havia colocado um dia no coração deles. Eu sei que o Senhor tem levantado profetas e precisa de profetas para este tempo. Ó Deus, e nós dizemos para o Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando os pais para serem profetas aos seus filhos, que eles não temam falar a verdade, falar contra o pecado dos seus filhos, mas não deixem, não neguem a tua palavra, Senhor. Que eles possam falar, ó Deus, as coisas que estão erradas, sem ter medo de perder o amor e a afeição dos seus filhos, mas por obediência ao Senhor. Ó Deus, nós precisamos de pais que sejam profetas nas suas casas. Abençoa-os, ó Pai. Hoje um dia de paz, ó Deus, que a gente está assim festejando os nossos pais. Ó Deus, ajuda-os, ó Deus, para que eles sejam firmes, para que eles sejam a palavra da lei nas suas casas. Que os seus filhos possam olhar para eles e falar assim, eu quero ser como meu pai. Eu lembro que meu pai orava no quarto, eu cansei de ver o meu pai orando de joelhos, eu quero ser como o meu pai. Ó Deus, nós não queremos mais que sejam as mulheres, as líderes espirituais nas casas, mas sejam os homens. Nós queremos nos orgulhar dos nossos homens, dos nossos pais. Ajuda, Senhor, os pais da nossa igreja. Ó Deus, abençoa os nossos facilitadores e as nossas crianças. Nós colocamos todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos receber os pré-adolescentes, as crianças, e na saída nós vamos sair cantando como bons soldados, ok? Atenção, pelotão, sentido! Marcha, soldado, com a armadura do cristão, a couraça da justiça e o chapéu da salvação, com o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e a prontidão no pé. Marcha, soldado, contra o mal vamos lutar, cumprir o dever do evangelho e anunciar. Uma salva de palmas aí, para cantora também, né? Mas precisa fazer um solo aqui qualquer dia. Acabou de fazer, né? Podem assentar-se, irmãos. Quero só contar para vocês que foi maravilhoso o nosso primeiro Tadel, terça-feira passada. Quem aqui esteve no Tadel, levante a mão. Foi muito bom. Fique em pé para eu ver melhor, por favor. Opa, olha aí, uma salva de palmas para essa galera. Podem assentar-se, irmãos. Homens e mulheres que estiveram aqui, são líderes de células, supervisores, coordenadores. Foi um tempo maravilhoso. Não tinha lugar, precisamos colocar cadeiras aqui na frente. Por ser o primeiro e por termos a presença do meu papai, não é? O pastor Domingos, com o meu discipulador, nós tivemos também a presença de irmãos de várias igrejas, com seus pastores, líderes de célula. Terça-feira, continua, você viu ali, olha, nós teremos Tadel 7h30 da noite. Então, a célula, através dos seus líderes em treinamento, líderes de missões, todos aqueles que fazem parte do núcleo da célula, devem vir. Como eu disse na terça-feira passada, ao invés de ser um peso a mais, porque pode parecer, puxa vida, nós temos tantas coisas, agora mais um dia, pode ter certeza, irmãos, quando você pega uma mata para derrubar e tem uma foice, se você não afiar a foice, você vai trabalhar muito mais, vai se cansar e não vai conseguir os resultados. Então, o Tadel é para a gente afiar a foice, afiar o machado. E isso com certeza vai trazer descanso, vai trazer renovo, vai trazer inspiração, coragem e também treinamento. Sabe por quê? Imagine, nós acabamos de ver um exército. Imagine se um general, não é? Ele está passando em revista a sua tropa, multidão e multidão, ele diz, olha, agora cada um vai atacar o inimigo do jeito que sentir no seu coração. Você ore e peça, né, que Deus ilumine você e saia para a guerra, cada um fazendo o que quer, mas Deus vai abençoar. Certamente não haverá prosperidade, porque para algumas ações humanas é necessário ordenamento, não é verdade? É necessário processos. Então, irmãos, Deus tem nos dado o privilégio de vermos uma transformação na vida da nossa igreja. Crentes estão se tornando discípulos, isso é muito diferente. Discípulos estão se tornando líderes, são facilitadores, são pastores, e na verdade, nós estamos experimentando um tempo novo, e pode escrever, grandes coisas estão acontecendo na base. Contei para vocês, faz 2 meses que ao lado do prédio onde eu moro, está sendo feita uma construção. Quase 2 meses, irmão, só buraco. Falei, mas o que vão construir aí? Buraco. Mas não, é porque veio um prédio. Quanto mais alto o prédio, mais necessidade de profundidade nas bases. E assim o Tadel vai nos ajudar, irmãos, para transicionar a nossa igreja para fazer um ministério muito mais amplo, muito mais relevante e abençoador. E você não pode ficar fora, só assistindo. Venha, faça parte. Quantos irmãos aqui ainda não fazem parte de uma célula? Levante a mão, para eu ver vocês. Sem constrangimento, pode levantar.
Então, gostaria muito de convidar vocês para entrarem numa célula. A célula é a igreja nas casas e vai fazer muita diferença na sua vida. Vamos conhecer quem são os nossos convidados nessa manhã. Você que está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, nosso querido convidado, talvez convidado por uma pessoa, ou convidado por Deus mesmo, que sentiu o desejo sozinho de vir aqui, por favor, fique em pé, só um instantezinho, queremos ver você para cumprimentar. Lá em uma salva de palmas, temos várias pessoas aqui, irmãos, vamos cuidar delas agora, rapidamente, irmãos, irmão, aqueles 3 irmãos estão sem ser cumprimentados, os irmãos membros da igreja, por favor, irmãos, os irmãos membros da igreja estão assentados no entorno, por que não se levantaram para cumprimentar? Isso, ok, temos convidados aqui? Não. Irmãos, quando a gente fala para o nosso convidado ficar em pé, nós precisamos que a igreja toda levante-se imediatamente para cumprimentar, não fica olhando não, viu, irmão? Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês, fiquem à vontade entre nós. Nós queremos dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, cantando o hino 377, que fala uma verdade muito linda. A gente não entende por que é que Deus nos amou com tanto amor. Vamos então dedicar dízimos e ofertas ao Senhor. Graças a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Parabéns para todos os pais. Queria perceber quantos pais nós temos aqui hoje. Por favor, fiquem em pé um instante só. Os pais, parabéns, parabéns, parabéns. Deus abençoe muito vocês. E se você está aí do lado do seu papai, faz parte da família, dá um aperto de mão você pessoalmente aí, diz parabéns papai, aí, isso mesmo. Deus abençoe muitos papais aqui, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um. Graças a Deus. E
E também há muitos pais hoje de uma maneira... Pode se sentar, obrigado. Hoje há muitos pais também, como Jesus mesmo ensinou, né? Que tem gerado filhos e filhas espirituais. Se você percorre a Bíblia, você vai dizendo, por exemplo, João, nas suas cartas, dizendo, meus filhinhos, né? Paulo chama Timóteo de meu filho. E essa paternidade está sendo restaurada no nosso meio hoje. E por falar nisso, nós temos uma ordem sobre nós, que está ali naquele banner, fazer discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E eu sei que você quer fazer o que Jesus mandou você fazer. Nós estamos empenhados em cumprir todas as ordens de Jesus. Esse versículo que nós lemos está ali no telão também, o 19 e o 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Como os irmãos sabem, nós estamos passando, principalmente os irmãos que estão já em uma célula, e todas as pessoas que são novas na igreja, elas vão passar por essas lições, para que nós não venhamos perder os ensinos básicos da palavra de Deus. E nós estamos aprendendo na nossa apostila, fazer discípulos. Quantos aqui compraram essa apostila? Deixa eu ver, alguns compraram domingo isso. Nós temos, ela custa apenas, a pequena, custa apenas R$7. E você pode ver ali as lições básicas, pode ver um pouquinho também a respeito da sua própria igreja, e aí você também pode treinar outros. Nós vamos, nesta manhã, aprender a lição de número 3, que fala sobre a nova aliança, e essa nova aliança são muitos mandamentos e ordens, é claro, mas a exemplo daquilo que tivemos na aliança do Antigo Testamento, nós também temos aqui 2 ordenanças básicas no Novo Testamento, nessa nova aliança, que é o batismo e a ceia. Primeiro a gente vai estudar um pouquinho, amados irmãos, sobre o conceito de aliança. O que é uma aliança? Esses dias eu estava num casamento, e para dizer mais exatamente, sexta-feira, e o pregador disse assim, mas aqui tem uma aliança. Aí a noiva respirou fundo assim, tipo assim, mas como só tem uma aliança aí, né? E como que vai fazer agora? E ele olhou para o pai da noiva, que era pastor, o apóstolo, e disse que tem uma aliança. E todo mundo ficou, mas ele é muito cheio de coisas engraçadas e estava falando muito bem. Aí ele falou assim, nós temos uma aliança, temos 2 anéis, mas uma só aliança. Foi muito interessante. O que é uma aliança? Porque o que as pessoas fazem num casamento não é um contrato, né? Mas é uma aliança até que a morte os separe. A explicação para a aliança que temos na nossa apostila é um pacto celebrado entre 2 partes. É um compromisso unilateral, irrevogável, indissolúvel, válido até a morte. Você que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem entrado numa aliança assim com Ele. Quando eu preguei isso daqui, alguém disse assim, mas unilateral entre 2 partes? Mas unilateral entre 2 partes quer dizer que mesmo que quando você entra numa aliança, mesmo que a outra parte não cumpra o seu compromisso, você deve continuar fiel à aliança. Assim como Deus fez conosco, Israel sendo infiel constantemente, às vezes, quantas, não é? Vezes nós somos infiéis, mas Deus não quebra a sua aliança conosco, apesar dos nossos erros e das nossas falhas. E é isso que diz em Hebreus 6, 17, 18, que Deus é fiel.
e nunca quebra os termos da sua aliança. Por isso, a nova aliança é chamada uma aliança eterna. Você quer ver? Olha, vamos ler o que está escrito aqui em Hebreus 6, 17 e 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E ainda em Hebreus 13, 20, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Eu vou dar uma pausa aqui, nessa introdução, para entrar no batismo na ceia, nas duas ordenanças da nova aliança, para dizer algo muito importante para que nós não venhamos nos perder na pregação do Evangelho. A aliança com Deus, ela tem a parte de Deus, e não é feita entre duas partes. A parte de Deus, para estabelecer a nova aliança, ele já fez. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós numa cruz. Sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Jesus derramou o seu sangue, se entregou, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, se entregou numa cruz para que nós pudéssemos ir de volta para Deus, para que nós tivéssemos comunhão com Deus, para que Deus voltasse a ser nosso Senhor de verdade. E aí então nós temos essa aliança da parte de Deus para conosco, e a aliança dele, ele não quebra. Bom, o que isso quer dizer? Que então agora, já que Jesus morreu na cruz, todos têm aliança com ele? Sim ou não? Sim ou não, gente? Gente, é claro que não, não é? Todos irão para a vida eterna com Jesus, sim ou não? Não, alguns não irão, não é verdade? Isso é muito importante dizer, porque há uma certa teologia no nosso meio, e que alguns já embarcaram nela, chamada universalista. Ou seja, é uma aliança, é uma teologia, onde diz que a aliança com Deus é assim, e ele no fim vai dar um jeitinho para que todos se salvem. Bom, se isso é verdade, teríamos que tirar vários textos da palavra de Deus, né? Isso não é verdade segundo a palavra de Deus. Pode ser a verdade para essa pessoa, pode ser verdade para essa teologia, mas não é a verdade na palavra de Deus. A Bíblia diz em vários momentos que Deus mesmo estabeleceu um juízo para todas as coisas. Quer ver? No próprio versículo 16 de João, capítulo 3:16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos sejam salvos, tenham a vida eterna. Está escrito assim? Para que todos aqueles, que nele creem, tenham a vida eterna. Certa vez, Jesus estava falando e havia muitas pessoas que se abrogavam no direito de serem senhores da palavra, escribas, que eram intérpretes da lei, e fariseus, que eram zelosos em cumprir toda a lei. E uma vez Jesus chega no meio de todo esse povo e diz assim: muitos me dirão naquele dia, em teu nome, Senhor, nós pregamos, nós curamos, nós expulsamos demônios. E ele lhes dirá: o quê? Nunca vos conheci. Veja só que Jesus começa a explicação dizendo assim: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Palavra dura para estar na boca de um Deus que é universalista, né? Não, Deus vai dar um jeitinho, porque Deus é bonzinho. Não é? Isso aí não é verdade. Esse tipo de Deus bonzinho
não é o Deus que nós conhecemos. Deus é bom, amoroso. De tal maneira Deus amou o mundo que entregou seu próprio filho. Qual pai, qual mãe faria isso? E o nosso Pai Celestial, Ele entregou o seu filho. Amou de maneira muito grande. Mas é muito importante que se diga que muitos chegarão lá enganados, porque foi o próprio Jesus que disse, e eles serão separados. O fim do texto diz que Ele vai separar os bodes das ovelhas. Né? Agora, amados irmãos, como nós podemos pregar algo diferente do que está lá? A mensagem de Jesus diz isso. E alguns ainda dizem assim, crentes, eles só têm duas palavras, o céu ou o inferno, e eles ficam metendo medo nas pessoas. Bom, primeiramente, que isso também não é verdade. Eu já ouvi muitas e muitas e muitas e muitas mensagens dos mensageiros de Deus que estão na terra, que não são assim apenas essa coisa de só falar sobre céu e inferno. Há muitas coisas que o povo de Deus está estudando e aprendendo na palavra de Deus, mas isso não deixa de ser verdade. Há um Deus que é uma pessoa, não é uma energia. Há um inimigo que é o diabo, que não é uma energia, é uma pessoa. E também existe um momento em que as pessoas que creem em Jesus, que já estão vivendo com Ele aqui, viverão com Ele também na eternidade. E também há pessoas que estão aqui, que têm como seu pai, Jesus mesmo disse isso, não sou eu que estou falando, que tem como seu pai o diabo. E quando morrerem, irão diretamente para o seu pai. Todos aqueles que praticam a iniquidade viverão eternamente com o seu pai, que é o diabo. Essa é a verdade da palavra de Deus, com muito amor, com muito carinho. Deus fez assim, e Ele não engana ninguém. Deus não deixou uma meia palavra. Nosso Pai Celestial, Ele é muito amoroso, não queria que ninguém fosse enganado. E quando Ele exorta para dizer, olha, apesar de existirem, eu tenho um plano para a sua vida, entre no meu plano. E aí, quando nós entramos no plano amoroso de Deus, é maravilhoso. É por isso que existem atalaias, é por isso que existem profetas, é por isso que existem pregadores, é por isso que existem todos aqueles que são filhos de Deus e foram transformados naqueles que vão divulgar as boas novas do reino de Deus. Porque saber que está no inferno, a pessoa já sabe, ela já está vivendo. O que precisa é realmente de pessoas que anunciem esse evangelho da salvação, mas a parte de Deus é uma, a parte dos homens é outra, porque uma aliança é feita entre duas partes. Então, algumas pessoas aceitam Jesus hoje, porque eles vão ter privilégios, tais como, olha, se você aceitar Jesus, você vai ser curado. E é verdade, quando a pessoa procura Jesus, não somente aqueles que o aceitaram são curados. Muitas pessoas que estavam ao redor de Jesus foram curados por Ele no tempo que Ele esteve aqui na terra, e nem todos eles aceitaram Jesus como Senhor, mas foram curados. Mas não quer dizer que eram salvos. Muitas pessoas que hoje são curadas, porque veem em Jesus um sistema de cura, e eles vão lá só para receber a cura, e não tem compromisso nenhum com Jesus. Jesus cura, é verdade. Aí temos aqueles que vão porque estão com um problema financeiro, e vão lá e buscam Jesus, e buscam uma igreja que fala que Jesus cura a vida financeira, e é verdade também. Jesus abençoa uma pessoa que anda segundo os propósitos de Deus. Teve até alguém que escreveu isso, que ele começou a ajudar alguns empresários, e ele começou a falar de como que era na Bíblia, e alguns deles até relataram, eu fiz esse princípio aí da Bíblia, eu comecei realmente a prosperar, mas nem todos eles andaram com Jesus. Há muitas pessoas que procuram Jesus porque têm uma consciência maior, assim, de dizer, estou com medo, e se eu morrer, para onde eu vou? Já sei, eu vou, os crentes falam que se levantar a mão, lá a gente fica livre do inferno. Eu não quero morrer para o inferno. Aí a pessoa vem aqui, levanta a mão, pronto, agora eu não vou mais para o inferno, e sai daqui e vai fazer o que quer. É verdade que Jesus salva do inferno.
Mas existe algo muito importante para ser notado aí, que eu creio, particularmente, que eu creio piamente, é o que Jesus disse naquele texto, onde ele disse: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Aí se diz, então Jesus está dizendo que a pessoa é salva se ela não praticar a iniquidade. Se ela praticar a iniquidade, ela não é salva. Então nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pelas obras. Se você acompanhar a mensagem de Jesus inteirinha, ela é muito coerente. O que Jesus está dizendo ali é o seguinte: se você verdadeiramente me conhecesse como o Senhor da sua vida, você não viveria a vida que você viveu. Eu não conheço você. Então, amados irmãos, a questão é que, quando nós pregamos o evangelho, tipo, olha a banana na feira, quando nós pregamos um evangelho barato, nós pregamos Jesus apenas como Salvador, mas Jesus não pode ser Salvador se antes de tudo Ele não for o Senhor da sua vida. Por que me chamais Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Jesus disse isso, e Ele o disse com muita propriedade. Ele diz: olha, se você me chama de Senhor, eu tenho que mandar. Se eu não mando, é porque eu não sou o Senhor. E se eu não sou o Senhor, não sou o seu Salvador. E se eu não sou o seu Senhor e não sou o seu Salvador, quando chegar lá no céu, você me fala: mas em teu nome nós curamos. Sim, você fez isso, até pode ter acontecido, mas você nunca me conheceu como Senhor, logo eu nunca conheci você. Por exemplo, quer ver uma coisa? E aí nós vamos terminar esta parte. Olhe só. Não, pastor, mas Jesus é o Senhor da minha vida. Sim. É? Então tá bom, vamos lá. Se você pegar o seu orçamento familiar, eu posso ver Jesus sendo o Senhor na sua vida? Eu não estou falando só de você dar dízimo como se fosse um sócio de um clube onde você dá a mensalidade. Não estou falando só disso. Eu estou falando, se você pegar o seu orçamento, você vê Jesus como o Senhor do seu orçamento. Não, mas de que modo então, pastor? Simples. Você chegar sempre diante de Deus e dizer: Deus, isso aqui é o que eu ganho, tem alguma coisa no meu orçamento que não está certo, eu estou gastando mais com coisa que não deveria, estou gastando demais coisa que eu não deveria, não estou gastando naquilo que eu deveria, eu não tenho ajudado como eu poderia. Senhor, fala comigo, porque senão este mundo tem se tornado, a cultura de Mamon tem sido o senhor da finança de muitas pessoas. Você compra sem querer comprar, você está com um monte de prestações que estão afundando você na vergonha e no constrangimento, e você diz: não, Jesus é o Senhor da minha vida. É mesmo? Agora, por exemplo, isso é muito sério. Meus irmãos, essa cultura de Mamon, ela é muito perspicaz. Mamon envolve as pessoas, porque Mamon é uma cultura, a cultura de quem ama o dinheiro mais do que qualquer coisa. E acaba se enrolando, porque ao invés de fazer do dinheiro seu escravo, acaba fazendo do dinheiro seu senhor. Agora, uma outra coisa aqui. Se eu pudesse olhar a sua agenda, ou qualquer uma outra testemunha, pudesse olhar a sua agenda declararia que Jesus é o Senhor da sua vida? Declararia? Tem gente, amados irmãos, e não são poucas as pessoas, conforme algumas pesquisas. Tem algumas pessoas, um tempo desse atrás eu vi a CEPAL falando de uma pesquisa sobre os crentes dos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E eu já vi, infelizmente, uma pesquisa feita com pastores. E você sabe, grande parte dos que estão na igreja hoje não tem um tempo a sós com Deus diariamente. Não tem. E se o tem, são de 5 a 15 minutos, no máximo. O que eu quero dizer para você é que quem fez o 15 já estava lá no topo. Como é que Jesus pode ser Senhor da minha vida se eu não pergunto diariamente para Ele o que Ele quer que eu faça naquele dia? E não busque na sua própria palavra
a direção para aquele dia. Não, mas eu já sei geral, já sei na missão. Não é assim, amados irmãos. Duvido que lá no teu trabalho você simplesmente já sei o geral, já sei. Não, tem a coisa do dia a dia. Se lá que o teu patrão é organizado, ele sabe o que você tem que fazer no dia a dia para alcançar os alvos da semana, do mês, tal, como é que é assim essa bagunça no reino de Deus? Onde Jesus é rei único e Senhor da sua vida. A sua agenda mostra que Jesus é o Senhor da sua vida? Os seus relacionamentos, como você trata seu esposo, como é que você trata a sua mulher, de acordo com o que está escrito lá na Bíblia. A Bíblia diz assim, vós maridos, não é? Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Eu faço assim? Se não faço, eu não desobedeço uma doutrina religiosa. Eu obedeço aquele a quem eu coloquei como Senhor da minha vida. E assim vai. Agora, amados irmãos, você fala assim, mas pastor, ninguém é perfeito. É verdade, ninguém é perfeito, mas nós devemos estar em busca da perfeição, porque Jesus diz que nós devemos ser perfeitos. A palavra de Deus diz que é um mandamento para nós, para nós sermos perfeitos como o nosso Pai é perfeito. E amados irmãos, nós devemos estar em busca da perfeição. Quando eu sei que não estou bem, mas eu sei, não, Jesus é o meu Senhor, Ele vai me ajudar, Ele vai me abençoar, eu vou vencer isso aqui, isso indica que Jesus está no senhorio da minha vida, ainda que eu erre. Agora, quando eu erro e digo assim, não, mas vai fazer o quê? É assim, né? Jesus não é Senhor da minha vida. Estava conversando com um discípulo meu, e a gente estava conversando sobre o olhar masculino. E ele disse, Jesus tem que ser o Senhor do meu olhar. E ele estava falando de um compromisso que ele tem com Deus, de ser cada vez mais santo no olhar. E todas as vezes que ele é tentado pelo olhar, sabe o que ele faz? Quando ele é tentado, ele liga para mim. Ou manda um torpedinho, cara, preciso falar com você, pode ser quando? Eu falo, vou confessar a tentação para não ter que confessar o pecado. E a gente conversa, a gente ora juntos. Quem que é o Senhor da vida dele? Agora, ele mesmo está dizendo que às vezes é tentado. Assim como você e eu somos tentados. E muitas vezes nós escorregamos. Logo que escorregamos, você diz, não, peraí. Não é a sensualidade desse mundo que manda em mim, não. Quem manda em mim é Jesus. E se ele falou que eu posso ser 100% santo, eu vou ser 100% santo. Aqui nesse negócio precisa mentir. Mas Jesus falou que o pai da mentira é o diabo, eu não vou mentir. Ó que você vai perder o emprego. Perco! Porque quem me sustenta, acima de tudo, é Deus. Então, nós precisamos ter isso. Agora, é por causa disso. Nós demos o estudo da salvação e foi para a célula. Aí o irmãozinho veio e falou para mim assim, lá na célula me perguntaram o seguinte, é isso que pregaram aí, quem tem Jesus foi salvo. Tá, foi salvo. Quer dizer então, aí alguém disse assim, quer dizer que então eu vou lá, quem aceita Jesus? Eu aceito Jesus. Aí eu vou e faço o que eu quero. Então, está vendo, pastor? Está errado, então, o que está pregando na igreja. Uma coisa ou outra está errado, né? Que foi a ideia que ele quis me mostrar da célula. Que foi isso que surgiu na célula. Mas ele é um irmão muito querido, amado, ele queria só me mostrar o que aconteceu depois. Aí eu falei assim, há um paradoxo, um antagonismo e uma contradição nisso. Olha só. Quando as pessoas dizem assim, mas isso é muito fácil, aceita Jesus e faz o que quiser. Mas se ele aceitou Jesus, para quê? Para não fazer mais o que ele quer, e fazer o que Jesus quer que ele faça. Então esse papo aí de, esse negócio não tem, alguma coisa está errada, claro, está na mensagem. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, como eu vou falar assim, agora já que eu entreguei, eu vou fazer o que eu quero? Então não entregou, porque você entregou sua vida para Jesus, não para fazer o que você quer, mas para fazer o que Jesus quer que você faça. Essa é a aliança de Deus. Aí, quem ouvir, ou quem pegar a gravação, alguma coisa, pode até me chamar de fundamentalista nessa área.
mas eu creio que essa é a verdade, e baseado em todos os versículos que foram citados e da aliança eterna de Deus, eu creio isso ser uma mensagem bíblica. Então vamos lá. Todos que fizeram esta aliança cumprem pelo menos com 2 ordenanças: o batismo e a ceia. É muito importante. Algumas pessoas às vezes que até escrevem o seu testemunho antes de vir para cá, e a gente trabalha com eles, quando eles dizem assim: eu quero, por que você quer ser batizado? Porque eu quero ser salvo. Batismo salva? O batismo nas águas representa o sepultamento de uma pessoa que morreu, já aconteceu, junto com Jesus espiritualmente. Quando você recebe Jesus, você morre para a vida velha e nasce de novo para uma vida nova. Vamos ver esses textos citados. Veja o que diz o texto. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, a expressão do batismo que todos veem é o símbolo de um batismo que já aconteceu espiritualmente. Agora veja 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O batismo nas águas não tem poder em si mesmo para salvar ninguém. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9. Uma vez que a pessoa já foi salva, está qualificada para o batismo. Veja só, Efésios 2, 8 eu vou ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Alguns dizem assim: se a pessoa é muito novinha, como que ela vai ser batizada? Não está pronto, tem que fazer a classe de catecúmenos, que ninguém mais nem sabe o que é isso, né? Depois ele tem que fazer uma escola de teologia, aí depois ele tem que, aí ele vai ser batizado. Seria isso verdade? Como a igreja primitiva batizava? Vamos ver algo nesse texto muito interessante em Atos 8, 36 e 37. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não vou forçar o texto para defender nenhum tipo de se batiza agora ou depois. É verdade que esse eunuco não era um desconhecedor da palavra, ele não estava entendendo a palavra, mas se ele já vinha de Jerusalém, é porque ele tinha ido a Jerusalém adorar, então ele conhecia a Bíblia. Agora, o que ele disse? Bom, é lícito se você crê de todo o coração. Qual foi a declaração dele? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando ele declara que Jesus é o Filho de Deus, está pronto para ser batizado. Alguns dizem assim: pastor, muitas vezes a pessoa é nova na fé, vai lá, batiza, dali a pouco ela desvia. Por que será? Ela desvia. Olha o que Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Acabou a ordem ali? Não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O problema é que está faltando discipulado. E nós, durante algum tempo, na história do Evangelho do Brasil, a gente pegou as pessoas, a gente fazia, tragam as pessoas, vinde, né? Vinde, não é o ide, é o vinde.
Aí a gente convida e faz aquele negócio, e faz panfleto, e põe na propaganda na TV, e faz, e traz cantor, e traz pregador, e traz. Agora você aceita, levanta a mão. Agora você tem que vir, é o vinde. Venha para a classe que vai de preparo para o batismo. Aí chega alguém, manda uma carta para a pessoa e fica lá, vinde e espera. Aí se a pessoa vem na classe, muito bem, meus parabéns porque você veio, agora nós vamos aprender lições. Aprende umas lições e depois diz assim, agora você está pronto para ser batizado. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Ele mandou fazer discípulos, e discípulo se faz como ele fez, chama as pessoas para andarem perto, e vai deixar só aquela pessoa caminhar sozinha, entre aspas, porque vai ser sempre acompanhado, quando ela tiver maturidade também para ser uma discipuladora. Porque muitas vezes nós achamos, batizou, pronto, acabou, agora se vira. Não é isso. O batismo, e inclusive também o era para as outras religiões daquela época, uma cerimônia de iniciação. Era o início de uma caminhada, não era o fim de uma caminhada. Quando Jesus institui, quando Jesus vai ser batizado por João Batista, ele está dizendo com que tipo de batismo nós seríamos batizados e com que tipo de batismo ele nos batizaria. E aí então, amados irmãos, não é chegar ali, a pessoa foi batizada e pronto, acabou. Não, o que a pessoa está mostrando ali no batismo, quando ela mergulha nas águas, é que ela já morreu para si mesma, morreu para a sua velha natureza, para a sua velha vida. Quando ele sai das águas, ele está dizendo assim, agora eu ressuscitei em Cristo Jesus, para viver uma nova vida, onde Ele é o Senhor. Não sou mais eu, não é mais o mundo, não é mais o diabo. Jesus é o meu Senhor. Batismo, ordenança. E para terminar, ordenança da ceia. Nós temos aqui na palavra de Deus essas duas ordenanças. E a ordenança da ceia, veja só, está lá na sua apostila. Jesus tomou sua última ceia com seus discípulos logo antes da sua morte na cruz. Ele partiu o pão e deu para seus discípulos como um símbolo do seu corpo que seria sacrificado por eles. Veja só, Coríntios explica isso, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Ele também tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. 2 Coríntios 11, 25. Na ceia, nós estamos sempre lembrando a morte do Senhor e anunciando que Ele voltará, porque todas as vezes que beberdes deste pão e beberdes este cálice, comerdes este pão, aliás, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Veja só, amados irmãos, a ceia é um momento, quando nós cumprimos, porque você tem que saber por que você toma a ceia, para não tomar a ceia indignamente. Nós tomamos a ceia e nós estamos dizendo, Jesus entregou o seu corpo, nós estamos dizendo, anunciando, Jesus derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ter vida eterna nele. E aí então, quando Jesus paga esse preço, nós temos livre acesso ao Pai, através do único e vivo caminho que é Jesus Cristo. E todas as vezes que nós comemos esse pão, nós estamos anunciando o sacrifício de Jesus, que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Essa é bem clara a mensagem da ceia. Então, quando você come o pão, você está dizendo, eu tenho na memória, e estou anunciando que tenho guardado, que Jesus, Ele entregou o seu corpo por nós. Quando você toma o cálice, quando você compartilha essa fé, você está dizendo, Jesus derramou o seu sangue para que eu pudesse ter acesso a Deus. E agora Ele é o meu Senhor. Mas você também está anunciando que Ele voltará. Alguém já disse que tomar a ceia é olhar para o passado, dizer, já teve um sacrifício, já teve Jesus entregando o seu corpo e o seu sangue, é olhar para trás. Alguém já disse que quando você toma a ceia do Senhor, você olha para os céus, porque dos céus virá aquele que morreu,
ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. A ceia do Senhor, quando a gente toma, é maravilhosa, porque a gente diz: eu sei que Ele morreu, eu sei que Ele entregou seu corpo, eu sei que Ele entregou seu sangue, mas Ele está vivo e em breve Ele voltará. É maravilhoso o sentido da ceia, não é qualquer coisinha não, não é um cerimonial religioso sem sentido e sem efeito. Veja só então, amados irmãos, a maravilha que é. Mas também alguém já disse que tomar a ceia é olhar para dentro. É olhar para trás, olhar para cima, mas é olhar para dentro também. Você deve ter uma consciência limpa, com o coração aberto para Deus. Peça perdão por qualquer pecado que o Espírito Santo traga à sua consciência, em especial no seu relacionamento com o seu irmão, pois somos o corpo de Cristo. Veja o que diz a palavra de Deus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Há um sentido sério aqui de advertência. Ele está falando de gente que fica doente porque toma a ceia do Senhor indignamente. E a palavra de Deus é verdade. E ele diz: por isso há muitos fracos entre vocês. Eu me lembro de ter estudado a respeito desse texto, e eu vi uma explicação muito séria de um professor meu, que ele diz assim: Ronaldo, pense na somatização das doenças que estão que surgem psicologicamente, que se tornam físicas. E ele diz assim: veja se não é verdade. Se dentro do corpo de Cristo houver raiz de amargura, ressentimentos, e nós ficarmos lutando um contra os outros, o que vai acontecer? Muitos vão ficar doentes. Sabe por quê? Todo aquele que retém perdão, que tem raiz de amargura, que tem dificuldade com alguma coisa, que está com algum trauma, ele está trazendo para si doenças. E aí Paulo está dizendo, por isso que tem muitos fracos e doentes. Agora ele diz assim, e eu creio que esse é o sentido, apesar da palavra ser para alguns ambígua, é o seguinte: muitos já morreram. Por quê? Porque eles não perceberam o erro que estavam e acabaram tendo uma doença que os levaram à morte. Conversando com um médico que é cardiologista, ele disse: há uma porção de doenças, são o quê? Somatizações. E até câncer, que surgem e que matam pessoas, somatização. E ele diz, claro que tem uma gama de problemas da vida moderna que levam as pessoas a terem uma porção de doenças. Mas dentro desse conjunto faz parte. Amados irmãos, se a gente toma da ceia do Senhor, e aí eu não creio que só cabe a explicação dele, ainda que seja racional, lógica, eu creio que isso também é espiritual. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem ferir a igreja, Deus o ferirá. E quem é a igreja? Nós. E quando você odeia o seu irmão, você está ferindo quem? O seu irmão? O corpo de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Se você tomar a ceia, guardando tudo isso no seu coração, não dando perdão a quem precisa, você está trazendo morte sobre você. Porque quando você faz fofoca, divisões, facções, eu sou, como ele disse para os coríntios, muitos de vocês dizem assim, eu sou de Cefas, Pedro, eu sou de Apolo, aí outros dizem, eu sou de Paulo. Ele pergunta, algum desses três morreu por vocês?
Quando vocês estão assim, vocês estão com grupinhos dentro da igreja. E vocês estão dilacerando o corpo de Cristo. E acham que vai ficar normal. Não, a doença estará lá. Por isso, não tome a ceia do Senhor indignamente, porque o que você está fazendo? Você está cometendo um pecado pior ainda, e está trazendo uma doença ainda pior, porque além de você fazer parte de grupos, de facções, de fofocas e de uma porção de coisas que ferem as pessoas, você ainda chega lá na ceia, não, eu amo a todos, porque todos são corpo de Cristo. Aí você se torna o quê? Aquilo que Jesus falou dos fariseus, hipócritas. E aí eu tenho que tomar muito cuidado para eu não ser hipócrita. Se eu guardar rancor, se eu ficar com raiva, se eu ficar falando mal do irmão, seja lá qual for o irmão, porque dentro de uma família existem pessoas que estão em vários níveis, eu me torno um ofensor do corpo de Cristo. E aí como nós vamos viver assim? É por isso que nós precisamos entender a palavra de Deus e suas ordenanças. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar para encerrar o nosso culto e vamos sair daqui com essa palavra guardada em nossos corações. Amém, irmãos? Amém? Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Quem quer cumprir a palavra de Deus, sendo Jesus o Senhor de verdade, diga amém. Amém. Então guarde isso no seu coração e pratique essa palavra. Pratique a sua fé. Cada um vai andar segundo a sua própria fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você não pode ter fé naquilo que você não tem conhecimento. Por isso conheça a palavra. Vamos orar, amados. Feche seus olhos agora. E deixe Deus ministrar no seu coração as verdades dele. E saia daqui com isso no seu coração. Pai, que a tua bênção seja sobre nós, ó Pai. Que o amor de Deus Pai, o maravilhoso amor do Pai, a graça do Filho, que é nosso amigo em todas as horas, porque assim Ele prometeu. Que o poder e a unção do Espírito seja sobre a sua vida, assim como suas consolações. E que a comunhão do Espírito nos faça um e nos leve a amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.